Olá, amados! Como o racismo afeta a saúde mental? O racismo e a saúde mental estão intimamente ligados. Praticamente, nós não ouvimos falar sobre isso, né? O impacto duradouro do racismo no nosso psicológico e até mesmo em nível genético. O racismo se refere à opressão sistêmica das pessoas negras. Isso pode se manifestar como os estereótipos, crimes de ódio e desigualdade econômica. Esses são apenas alguns exemplos do impacto que o racismo tem, né? Os quais podem ter efeitos prejudiciais sobre a nossa saúde mental. O racismo ele pode causar ou piorar algumas condições de saúde mental, tá? Como a depressão, a ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de abuso de substâncias, né? De álcool, drogas, até mesmo a relação que a gente tem com o alimento, né? E pensamentos suicidas. O racismo ele afeta 2 vezes mais a saúde mental de uma pessoa do que a sua saúde física. Então, aí o impacto do racismo em nós, pessoas negras, é 2 vezes mais na nossa saúde mental do que na nossa saúde física. Mas está tudo ligado, né? O preconceito ele afeta a forma como os profissionais de saúde abordam, né, o tratamento de certas doenças em pessoas negras. Um relatório de 2014 do Reino Unido descobriu que nós negros somos mais propensos a receber tratamento de saúde mental severo ou coercivo do que brancos. Isso devido à percepção desses profissionais de saúde de que os negros são perigosos, levando a um tratamento de punição em vez de terapêutico. E também aquela questão, né, que as pessoas acham que os negros, que nós negros, somos mais resistentes à dor, né? Então isso tem impacto na forma como os profissionais de saúde, né, que não são da nossa cor, como eles lidam com a gente, como eles nos tratam, né? As piadas ou desprezos racistas fazem pessoas negras se sentirem desconfortáveis, ansiosas e inseguras, né? Com o tempo, isso faz com que nós negros reforcemos, né, crenças negativas sobre nós, né, internalizando assim essas crenças. Isso é conhecido como opressão internalizada. O medo da discriminação racial tem um efeito cumulativo sobre os negros. A ameaça generalizada de racismo causa estresse contínuo. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, a porcentagem de brancos com problemas de saúde mental que receberam tratamento é de 48% e de negros é de 30,6%. Ou seja, né, a quantidade de negros que receberam tratamento foi significativamente menor do que de brancos. Os efeitos do racismo na saúde mental ocorrem como resultado do estresse ou a resposta, né, lutar, fugir ou congelar, é como se o corpo, né, se preparasse para escapar do perigo, né? O corpo ali entrando em ação, né? Tá sob ameaça, então o corpo entra em ação, né? Se prepara para escapar do perigo. Os sintomas de estresse incluem respiração rápida ou superficial, batimentos cardíacos rápidos, suor, né? A gente começa a suar, tensão muscular. A exposição prolongada ao estresse pode contribuir para as condições de saúde física e mental, afetando pessoas negras ao longo de suas vidas. O estresse crônico relacionado à raça atende aos critérios para traumas, né? Durante ou após uma experiência traumática, uma pessoa pode se sentir confusa, agitada, cansada, desorientada,
entorpecida, desconectada de seus pensamentos e sentimentos. A maioria das pessoas que têm traumas agudos sentem-se melhor com o tempo, né? No entanto, o trauma racial é mais complexo, pois a ameaça de discriminação é contínua, né? E nunca termina. Então, uma pessoa que sofreu um trauma agudo, ela com o tempo, né? Ela pode melhorar. Mas nós negros que estamos constantemente, né, sofrendo esse trauma, a situação é mais complexa, tende a ser definitiva, porque a gente está ali constantemente sobre essa discriminação, sobre essa ameaça, né? Podendo desenvolver sintomas que se assemelham ao transtorno de estresse pós-traumático, tá? O transtorno de estresse pós-traumático não tem cura, tá? E pode durar anos ou a vida inteira, né? Então, olha só, transtorno de estresse pós-traumático é algo extremamente sério, gente. Foi identificado o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, em soldados de guerra. Para vocês verem a gravidade, a pessoa está ali constantemente exposta à violência, à tensão. Então, olha só como isso é grave, né? E como eu falei aqui, não tem cura e pode durar anos ou a vida inteira. Então, alguns dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático são os flashbacks, pesadelos, dores de cabeça, palpitação cardíaca, uma sensação constante de alerta ou hiperexcitação. Isso afeta a qualidade de vida de uma pessoa, tá? Em todos os seus âmbitos, em todas as suas áreas. Também há evidências que o trauma pode passar dos pais para seus filhos em um nível genético, podendo impactar gerações futuras. Então, tudo que a gente sofre, toda essa carga que a gente sofre, né, pode ser transmitido geneticamente para os nossos filhos. Então, vocês veem a gravidade disso, né? Não é só em relação a nós, mas em relação às futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, né? E também, pessoal, não é só o que acontece conosco, é o que acontece com o nosso semelhante, né? Com noticiários que a gente vê sobre outras pessoas negras sendo mortas, sofrendo violência, tá? Porque aquela pessoa é como nós, né? É outra pessoa negra, então isso também nos afeta. Então, olha só que interessante e ao mesmo tempo assustador, como isso não fica só na gente, né? Não fica só no, não, eu posso, eu aguento, eu suporto, não, isso vai muito além, tá? Isso é muito além do que a gente pode, do que a gente sabe, do que a gente pode imaginar. Então aí chega ao nível genético, chega ao nosso semelhante, ao outro, como a pessoa que é como nós é tratada. Então, é uma coisa muito grave, tá? Um estudo de 2014 identificou, né, que mulheres negras sofrem bem mais do que os homens negros, né? Porque nós mulheres negras temos também a questão do estereótipo. Nós mulheres negras temos o estereótipo de mulheres fortes, né? Mulheres negras fortes. Então, que está relacionado aí à força, né? Tá relacionado à resiliência, ao autossacrifício e à autossuficiência. Então, esse estereótipo faz com que nós mulheres negras faz com que nós mulheres negras sofremos o estresse, né, constantemente e até depressão, tá? Porque tem isso de que nós temos que ser forte o tempo todo, que não podemos estar fragilizadas, né? Não podemos sentir o que temos que sentir, chorar e procurar apoio, né, de outras pessoas. E então isso acaba afetando mais, né, nós mulheres negras, esse estereótipo de mulheres negras fortes. E em 2017,
Um estudo provou que 3,7% das mulheres negras experimentaram mais sofrimento psicológico grave em comparação a 2,6% dos homens negros, tá? Porque a mulher negra, nós mulheres negras, temos a questão do gênero, por sermos mulheres, e tem a questão da cor, por sermos negras. Então aí já tem duas questões a mais, né, do que o homem negro. Então aí o estudo de 2017 revelou que nós mulheres negras sofremos bem mais psicologicamente, né, do que os homens negros. Porém, o homem negro ele tem o risco, né, 4 vezes maior de suicídio, porque as mulheres negras elas buscam mais ajuda terapêutica, né? Busca mais ajuda. O homem não. O homem tende a ser mais procurar menos essa ajuda e ser mais radical. Então, olha só, os homens negros têm 4 vezes maior risco de suicídio, né? De morrer por suicídio. O estresse, ele pode elevar a pressão arterial, tá? E também enfraquecendo aí o nosso sistema imunológico, aumentando o risco de uma pessoa negra desenvolver pressão alta, tá? Experiências racistas parecem aumentar a inflamação em negros, aumentando o risco de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardíacas e renais. Então, pessoal, olha só, um assunto que eu trouxe, né, um assunto bem interessante, porque a gente não ouve falar sobre isso, como o racismo, né, acaba afetando a nossa saúde mental, tá? O ser humano não precisa só de força, porque tem muito isso do estereótipo, né, do negro forte, né, por causa das situações que nossos antepassados enfrentaram, que nós enfrentamos, né, mas o ser humano não é só isso. A gente é humano, a gente não deixa de ser humano, né, e está exposto a todas esses problemas psicológicos, esses transtornos, né, enfim. E vocês imaginam, na época da escravidão, que os nossos antepassados passaram e como isso passou para nós geneticamente, né? Como vimos aqui, o estresse e outros transtornos são passados geneticamente. Então é algo muito grave, né? E a gente tem que buscar lidar, né? Mesmo que o racismo é algo que, enfim, a gente não vê melhoras, que é algo que a gente está exposto constantemente, mas a gente tem que aprender a lidar com o impacto disso, né? Por exemplo, um estudo de 2003 sugeriu, né, que a pessoa negra ela ter um forte senso de identidade racial pode nos proteger contra sofrimentos psicológicos devido à discriminação. E essa forte identidade racial é você saber quem você é, biologicamente, historicamente, fortalecer isso dentro de você. Você não esperar que a Rede Globo ou que os brancos te digam o que você é. Né? É você buscar e você internalizar isso, você aceitar isso. Aceitar o que você é biologicamente, historicamente, a sua importância. Então tudo isso faz parte do ser humano, né? E a gente precisa aceitar, a gente precisa buscar, como a gente está fazendo aqui, né, no canal, buscando sempre informações para fortalecer o nosso psicológico, né? E lidar aí com essas situações, né? Para melhorar a nossa saúde mental o máximo possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema. No próximos vídeos eu também vou estar trazendo uma questão bem observável em relação aos brancos e os transtornos mentais, porque como vocês sabem, as pessoas brancas, elas são genes recessivos, elas não são um ser humano
podemos dizer saudável, normal, como é o ser humano melaninado, africano, negro, né? Então, essa falta de melanina pode acarretar coisas bem graves, tá? Relacionado a transtornos mentais, tá bom? Incluindo aí aqueles transtornos mentais de narcisismo, psicopatia, transtorno bipolar, borderline, esquizofrenia. Então, é uma coisa aí que eu vou deixar em aberto para vocês acompanharem os próximos vídeos, porque eu vou falar sobre isso também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.